Existe um lugar no Brasil que parece impossível, um deserto, que todos os anos se transforma em um imenso labirinto de lagoas cristalinas. Um lugar onde a água surge do nada e desaparece sem deixar rastros. E o mais estranho, quase ninguém entende como isso realmente acontece. No Nordeste do Brasil, no estado do Maranhão, existe um cenário que desafia qualquer lógica. Estamos falando dos Lençóis Maranhenses. São mais de 150 mil hectares de dunas brancas, espalhadas como ondas congeladas no tempo. À primeira vista, tudo indica que esse é apenas mais um deserto. Mas essa é a primeira impressão. E também o maior engano. Diferente dos desertos tradicionais, esse lugar recebe grandes volumes de chuva todos os anos. E é exatamente isso que transforma completamente a paisagem. Durante meses, a água da chuva se acumula entre as dunas, formando milhares de lagoas naturais. Algumas delas são tão grandes que mais parecem piscinas naturais no meio do nada. Mas aqui está o detalhe mais intrigante. Essa água não infiltra como deveria. A resposta para esse fenômeno não está na superfície, mas escondida logo abaixo da areia. Apesar de parecer um deserto comum, os Lençóis Maranhenses estão posicionados sobre uma formação geológica muito específica. A areia das dunas é extremamente fina e branca, formada ao longo de milhares de anos pela ação combinada de rios, ventos e do Oceano Atlântico. Durante o período de chuvas intensas, a água começa a infiltrar no solo, mas encontra uma barreira invisível. Logo abaixo da camada de areia existe um tipo de solo mais compacto e menos permeável, uma espécie de camada de retenção. Isso impede que a água continue descendo. E é exatamente nesse ponto que o fenômeno acontece. A água então começa a se acumular entre as dunas, preenchendo naturalmente os espaços mais baixos. Como essas dunas estão em constante movimento, moldadas pelo vento, elas criam depressões perfeitas para armazenar essa água. É como se o próprio relevo fosse projetado para capturar a chuva. Mas tem um detalhe ainda mais curioso. Diferente de lagos comuns, essas lagoas não possuem ligação direta com rios ou lençóis freáticos profundos. Elas dependem quase exclusivamente da quantidade de chuva daquele ano. Ou seja, cada lagoa que surge ali é temporária e única, e isso explica por que nenhuma paisagem se repete. A cada ciclo, novas lagoas surgem, em formatos, tamanhos e profundidades diferentes, como se o lugar se redesenhasse sozinho, ano após ano. E talvez seja exatamente isso que torna tudo ainda mais intrigante. Não é apenas um fenômeno natural. É um sistema dinâmico, vivo, que transforma completamente o cenário diante dos nossos olhos. Entre os meses de junho e setembro, o cenário atinge seu auge. As lagoas ficam cheias, com tons de azul e verde quase irreais. E o contraste com a areia branca cria uma paisagem que parece de outro planeta. O silêncio, o vento moldando as dunas e a água parada, cristalina. Tudo ali parece congelado no tempo, mas então tudo muda. Aos poucos, a chuva para e o calor começa a dominar. As lagoas começam a encolher, dia após dia, até que simplesmente desaparecem, sem deixar vestígios. O que antes era um oásis volta a ser apenas areia, e é aqui que esse lugar se torna ainda mais intrigante, porque ele não é fixo, não é permanente, ele está em constante transformação. Um cenário que nasce, vive e desaparece, todos os anos, como se fosse um ciclo invisível que poucos realmente percebem. Os Lençóis Maranhenses não são apenas um lugar bonito. Eles são um lembrete de que a natureza ainda guarda fenômenos que desafiam a nossa lógica. E talvez o mais impressionante de tudo isso seja saber que esse lugar surreal existe aqui no Brasil.